Seja bem-vindo a mais um bastidor climatrônico. Aqui eu venho compartilhar contigo o bastidor por trás de todo o reparo eletrônico das placas eletrônicas que a gente repara aqui na Lautec, tá? Hoje nós vamos compartilhar um reparo de uma Electrolux barril, conhecida, né? Ela deu um pouco mais de trabalho hoje, foi reparado hoje, tá? Deu um pouco de trabalho aqui pra gente, mas valeu a pena. Vamos trazer o bastidor dessa placa, tá? Vou até fazer uma aula provavelmente dela futuramente, que vai sair nas aulas de quarta-feira. Por enquanto, vou trazer aqui primeiramente o bastidor dela. E para você não sabe o que é o bastidor, eu vou trazer uma visão mais, vamos dizer assim, mais empreendedora do reparo, uma visão por trás mais administrativa do reparo, uma visão mais, pô, o que é que valeu a pena e o que não valeu, quais foram os percalços, qual foi o lote envolvido, como que eu faria de outra maneira, ou como que a gente poderia fazer da maneira errada. Como eu faturei R$400 em mais ou menos 2 horas, tá? Mais ou menos 2 horas de reparo, vamos entender por que essas 2 horas. Como eu faturei R$400 em 2 horas de reparo, trocando 2 resistores e recuperando um sensor, tá? Esse é o bastidor de hoje, vamos esmiuçar esse defeito, tá? O defeito de uma Electrolux barril. Então foi trocado 2 resistores da leitura de tensão DC do circuito de leitura de tensão, 2 resistores de 3 mega ohms. São resistores que a gente encontra aqui na cidade, nas eletrônicas, gira em torno aí de menos de R$1 os dois, certo? E foi cobrado R$400. O técnico que analisou ela, que reparou ela, foi o Mário. Ele conseguiu fazer isso em mais ou menos umas 2 horas, porque deu um pouco mais de trabalho para ele, porque teve uma peculiaridade, uma confusão em relação ao erro que estava apresentando, tá? Essa Electrolux ela é bem conhecida pelo erro R7, né? A Electrolux que é bem conhecida pelo erro R7, que dá bastante esse erro e é um erro bem recorrente nesta placa, tá? Não foi o caso, quer dizer, tinha um defeito no circuito que causou o erro R7, foi reparado, mas estava apresentando outro erro, que era o erro de sensor. Esse erro de sensor foi analisado, a gente foi analisando os pontos, e foi identificado que na retirada da placa, ela tem um verniz ali, e o cara na retirada ela foi bem mexida por quem trouxe a placa pra gente. O cara tentou reparar e não conseguiu, e aí nós recuperamos esse circuito, e esse circuito foi recuperado, esse sensor, né, na retirada o cara arrancou o fio do sensor, o sensor foi recuperado e colocamos de volta. Como é uma máquina que tem um verniz, naturalmente, quando eu vou mexer muito nela, ela dá mais trabalho, porque o manuseio dela é mais complicado, porque ela é uma placa que tem um verniz bem incrustado e que dá bastante trabalho para retirar, tá? Naturalmente, então a gente sempre evita estar retirando ela do case. Quando a gente consegue analisar e reparar sem tirá-la do case, dá para analisar e reparar sem retirá-la do case. Quando a gente consegue fazer isso, a gente ganha em tempo de reparo dela, certo? Então deixa eu explicar mais detalhes sobre esse defeito, tá? Chegou bem mexido o circuito, nós vamos analisar esse circuito. Ao analisar esse circuito, verificamos alguns resistores mexidos, né? Então o cara trocou esses resistores, fez algumas análises desses resistores que estavam bem mexidos, só que ele mexeu no circuito errado. Existe um circuito de leitura de tensão do PFC, existe um circuito de leitura de tensão AC. E aí o cara mexeu no circuito de leitura de tensão do PFC, que são os resistores que tem 820k ohms. Ele mexeu lá, mas eles estavam ok, estavam batendo. A tensão lá estava ok. Mas no circuito de leitura de tensão da ponte retificadora, que tem dois resistores de 3 mega, estavam alterados. Foi verificado esse problema, esse defeito. Esse defeito foi resolvido. Na hora de testar, ela ficava dando erro de sensor. E foi onde demorou um pouco mais a análise. Porque dando erro de sensor, depois que a gente verificou que era por causa do sensor que fica no dissipador de calor, que estava rompido o fio dele, que foi rompido talvez na retirada, é difícil ele romper, mas talvez na retirada ali, aparentou que tinha sido na retirada, tá? E aí, como ele estava rompido,
deu erro de sensor, a gente foi tentar rastrear quais eram os sensores. Aí foi tirando o sensor, foi analisando o circuito do sensor, até conseguir identificar que todo sensor que eu retirava dava esse erro. Aí não ficava claro, todo sensor, tirava esse sensor aqui de descarga, dava o erro. Tirava o sensor de pressão start, dava erro, dava esse mesmo erro. Tirava esse sensor lá do dissipador, dava o mesmo erro. Mas depois foi ver que estava aberto o fio perto dele, né, perto do sensor, e não o fio que vai soldado na placa. E aí, devido a esse erro, tá dando o mesmo erro, e todo sensor que a gente retirava dava o mesmo erro. Por quê? Porque o sensor lá estava aberto direto, né? A gente acabou tendo que analisar todos os circuitos, todos os sensores, para conseguir chegar naquele sensor. E sim, muitas vezes você vai ter que fazer uma análise mais rebuscada, porque você vai ter que rastrear o defeito. Nem todo defeito é aquele defeito que você bate o olho e tá ali já encontra o defeito. Às vezes você vai ter que fazer um rastreio para poder encontrar o defeito mais preciso, ou até mesmo às vezes o código de erro ele não nos norteia claramente. Então, deu erro de sensor, mas eu tenho vários sensores na placa. Então pode ser tanto sensores quanto circuitos sensores. Tem que analisar sensores e circuitos sensores. O que demorou um pouco mais, esticou por um prazo mais ou menos de 2 horas essa análise, tá? Mas foi analisado, foi identificado esse resistor aberto, né? Essa trilha desse resistor, a troca dos resistores aconteceu, mas depois da troca dos resistores deu esse erro de sensor. Então fica sempre alerta que nunca dê prazo de reparo, por quê? Porque muitas vezes o erro apresenta um código de erro você repara esse código de erro e apresenta outro logo em seguida. Não porque você botou defeito, mas porque a placa em si estava com defeito. Mas tem prioridades e hierarquias em relação aos códigos de erro. Então deu primeiro esse código de erro, para depois dar aqui o segundo código de erro. Então deu o primeiro, depois para dar o segundo código de erro. Nessa questão, nessa logística, você não tem como prever o segundo porque você está preocupado com o primeiro. Depois que você repara o primeiro, é que você vai ver que deu o segundo código de erro. Foi o caso da gente lá, mas aí foi identificado esse sensor, foi recuperado o fio do sensor, ou foi trocado, eu não sei, tá? Ao certo, se foi trocado o sensor ou se foi recuperado o fio dele. Mas eu sei que quebrou um fiozinho, o sensor. Recuperando, a máquina voltou a funcionar, foi colocada de volta no case, né? De novo, dá mais trabalho essa placa porque ela tem que tirar do case, é um verniz, tem que recuperar o verniz dela quando termina o serviço, tem que fazer todo um acabamento, então não trabalha mais quando o defeito está nessas máquinas. O defeito está na placa da condensadora dessas máquinas porque ela dá bastante problema ela dá bastante trabalho para retirar do verniz. Tá ok? Então, foi essa saga desse reparo. Mas vamos lá, vamos para alguns pontos. Isso foi a parte técnica da coisa. Vamos ver a tua visão do jogo aqui. Foi trocado o componente e foi cobrado R$400 desse reparo. Tá? De novo, a gente não... Quando eu falo que foi trocado os dois resistores e reparado esse sensor, os dois resistores foi menos de R$1, os dois resistores. O sensor, se a gente tinha que sucata, a gente trocou. Então, mesmo o sensor bateu os valores, troca. É um sensor mais difícil de encontrar. Mas eu acho que a gente só recuperou o fio, porque só quebrou o fio, né? Aí foi recuperado o fio. Então, mas sempre reforçando, a gente não vende componente eletrônico. O climatrônico, ele não vende componente eletrônico. Ele vende a solução para o cliente. Então, ó, percebe? A gente recebe uma placa toda mexida. Então, o cliente ou o técnico do cliente tentou recuperar a placa. Então, é uma placa que ele já na cabeça já tem uma dificuldade ali, porque ele tentou recuperar. Se fosse fácil na cabeça dele, ele teria conseguido resolver. Quando ele tenta resolver e não consegue, quando ele vê a possibilidade de reparo e não consegue reparar, ele enxerga a dificuldade do reparo. Tá? Tem que enxergar mais a dificuldade do reparo, porque ele não conseguiu. Se fosse simples, ele conseguiu. Se fosse a troca de um capacitor, ele tinha feito. Se fosse a troca de um relé, ele tinha feito. Como ele tentou e não conseguiu, deve ser algo mais complicado. Isso pra gente, na bancada, acaba retardando mais o nosso reparo. Tá? É uma questão importante de frisar aqui. Acaba retardando mais o reparo. Como assim? Fica mais demorado, porque às vezes acontece até do cara matar a placa. A placa estava boa com defeito. Boa com defeito não, né? Boa com defeito que era recuperável, o cara mexeu e danificou e ficou um defeito irrecuperável. Certo? Então acontece, já aconteceu algumas vezes. Então a orientação é, não mexa se você não tem noção de eletrônica. Não pegue nas placas eletrônicas se você não tem noção. Tá?
se você não tem zero de experiência. Mas ele tentou mexer. Então, às vezes dá mais trabalho porque eu tenho que recuperar o que foi que o cara fez, depois recuperar o defeito que tinha antes do cara mexer. Foi mais ou menos o que aconteceu hoje. O cara mexeu no circuito, não tinha nada a ver. Ele tirou mais ainda a originalidade da placa do cliente. Perceba o seguinte, quanto menos eu mexo na placa, mais original a placa do cliente fica. Menos chance de eu ter garantia. Certo? Se eu troco vários componentes, mexo em vários componentes, eu tenho mais pontos de riscos de falha. Então, a gente sempre opta por mexer o mínimo possível nas máquinas dos clientes. Sempre opta por mexer o mínimo possível nas máquinas dos clientes, nas placas eletrônicas, tá? A gente tenta sempre ser o mais pontual. Eu vou em cima do defeito. Procuro ir em cima do defeito. Então a gente identificou lá o circuito alterado que o cara mexeu. A gente recuperou o circuito que ele mexeu, recuperou o circuito que estava com defeito de fato. E o outro defeito foi colocado, esse defeito do sensor. Nossa análise ali, a gente viu que foi colocado. Na hora da retirada da placa do case, quebrou o fio ali, na força bruta mesmo. Então, um defeito que poderia ter sido resolvido até em menos tempo, demorou mais porque alguém foi lá e mexeu e não sabia como mexer, certo? Mas de novo, não é só troca de componente. A gente resolveu, a gente solucionou um problema do cliente. Então, um problema que estava grande e estava um problema maior do que o cara conseguia resolver. Porque ele tentou mexer, ele tentou recuperar, ele não conseguiu recuperar. Como ele não conseguiu recuperar, ele trouxe para a gente analisar. Quando ele traz para a gente analisar, a gente tem que recuperar o serviço que ele fez e depois recuperar a placa que já estava danificada antes, tá? Então, isso tem muito valor. E não é só a troca do componente, não é só, troquei 2 resistores e comprei tudo isso. Não, você troca os 2 resistores, mas você soluciona o problema do cliente. E sim, foi a troca dos 2 resistores e além da troca dos 2 resistores, teve a recuperação do sensor que foi o efeito que foi colocado. Tá? Então o cara tentou recuperar, não recuperou, nós fomos lá e demos a solução para o problema que ele tinha. Isso vale muito, porque a outra opção que ele tem é trocar a placa. Então lembra sempre, nunca é a troca do componente, nunca é só a troca do componente. Troquei o componente, cobrei R$400, R$500, R$600 e foi só um componente, cara. Não cai nessa, tá? Definitivamente não cai nessa. Eu vou estar frisando bastante isso. Eu quero aniquilar essa questão de que foi só um componentezinho. Foi só um componente que foi trocado e tu me cobrou isso tudo. Não, eu resolvi o problema da tua placa. Tua placa custa R$1.200, tu vai me dar só R$400. Para ela ter ela funcionando aí, vou te dar garantia de 3 meses ainda. Entendeu? Então essa é a visão, gravem sempre essa visão, porque é assim que você tem que enxergar a manutenção. E não, cara, foi só um sensorzinho e daí só 50 conto. Entendeu? Faz assim, senão vai estar dando tiro no teu próprio pé. E vamos lá, essa aula do R7 tem no meu canal no YouTube. Porém, esse defeito não foi o R7, né? Mas é dessa placa do R7. Então, é um defeito, sim, que você deve cogitar demais. Porque, trocar um resistor, cara, é muito barato, tá? Embora demore, porque essa placa tem um verniz, dá mais trabalho, mas muita gente não pega ela porque ela tem esse verniz. Muita gente não pega ela, não vou analisar ela não porque ela tem um verniz, ela trabalha só. E tu vai estar se limitando, né? Está se limitando a um reparo que a gente, demorou 2 horas? Demorou 2 horas de análise ali, de troca de trabalho, de análise de bancada. Só que foi 2 horas e foi um faturamento de R$400, né? Foi um reparo de R$400. Foi só a placa do condensador, trouxe só a placa do condensador. Lembrando de preço, galera, tô falando de Fortaleza, no Ceará. O Nordeste tem uma precificação diferente do Sul e Sudeste. Se tá no Sul e Sudeste, seu preço é diferente do nosso aqui, tá? É porque o padrão de vida aqui é diferente, é menor. Mas estou trazendo os números claros que a gente pratica aqui, para você ter noção das possibilidades. Tranquilo? Então, cogite esse reparo. Não evite a placa da Electrolux, por exemplo. É um reparo que é perfeitamente possível e uma placa que você reparando, muitas vezes é a troca de resistores. Esse caso o cara botou defeito, mas se o cara não tivesse botado defeito, que eu vou falar já um pouco mais como é que seria a maneira correta de ter sido reparada essa placa, tá? Muitos alunos, especialmente depois que eu fiz a aula do R7, muitos alunos novatos. Teve um aluno novato que ele mostra lá, eu gastei 60 centavos e faturei R$350 com o reparo dessa placa. Tem até um trecho dele falando sobre isso, saiu da boca dele, né? E alunos novatos, porque
Porque são defeitos tão recorrentes que até o cara que é iniciante ele consegue implementar. Então tem vários alunos que já trabalham com essa Electrolux, especialmente depois que a gente elucidou o R7, que é um erro bem recorrente dessas placas. Depois que a gente elucidou esse problema, o cara, vários alunos começaram a pegar ela mesmo para trabalhar e recuperar esse tipo de placas eletrônicas, tá? Eu lembro que eu estava numa live com alunos tirando dúvidas, e aí eu só não vou lembrar o nome dele, cara. São tantos alunos que eu pego com os nomes dos meus alunos, infelizmente. Mas esse aqui é aqui do Ceará. E um cliente dele estava com a máquina parada, alguém conectou a máquina dele, Electrolux, e disse, cara, deixa eu pegar aí para analisar. Ele pegou a máquina, era o R7. Eu lembro que ele tinha mais ou menos um mês de curso. Ele disse, cara, eu não te orientaria se você não tivesse com um cliente com urgência aí, pedindo para tu reparar a placa dele e tal. Se não fosse cliente, se a máquina fosse tua, eu pedi para tu estudar um pouco mais, entender um pouco mais para poder aplicar. Mas como a placa é de cliente teu, para assistir aula tal, assistir 3 aulas. 3 aulas pontuais, onde ele conheceu um pouco sobre o equipamento, verificou qual o circuito que ele tinha que analisar, como trabalhar, e de maneira bem rápida, e gastando, ele falou lá, 60 centavos, eu acho, coisa assim. Ele comprou os 2 resistores, foram 4 resistores que ele trocou lá os resistores da placa, a máquina voltou a funcionar, liberou a máquina para o cliente, novatão no curso, sem matriculado, e já conseguiu sim fazer esse reparo de um Electrolux, porque a gente já tinha meio que mastigado esse reparo lá para ele, certo? Mas não deixou de pegar porque ela dá muito trabalho, não deixou de pegar porque ela tem um verniz, dá trabalho para tirar, não. Com a orientação correta, o cara vai lá e consegue reparar a placa eletrônica, especialmente esse Electrolux, que dá bastante problema, tá? Dá bastante defeito. Infelizmente, o defeito que ela dá muito recorrente é morrer o microcontrolador dela, infelizmente. Então, acontece muito ela dar problema no microcontrolador. Quando ela queima, especialmente o resistor shunt, o microcontrolador dela vai pro saco, tá? Infelizmente. Mas é uma coisa que a gente não pode evitar. Tranquilo? Então esse aluno lá, ele comprou um resistorzinho, trocou e faturou, se não me engano, foi R$350 do cliente dele que estava com a máquina parada, em vez de gastar R$1.000 e tantos numa máquina nova. Olha, tem coisas. Estava conversando com o cliente hoje de manhã e ela queria trocar o diagnóstico que deram para ela foi de que a serpentina de alumínio dela tinha furado e tinha que trocar para uma serpentina de cobre. Aí o cara orçou para ela, se não me engano, R$800 o valor da troca, né? E ela questionou esse reparo, esse valor para ele e para mim também, né? E tem reparos, o cara se vê de mãos atadas, porque fica salgado pro cliente, só que o cara vê assim, mas eu não tô ganhando quase nada aqui. Só a serpentina vai 600 conto. Entendeu? E já o reparo eletrônico, ele dá essa possibilidade de margem, né? Porque dos R$400 que a gente cobrou aqui, dos R$350 que o meu aluno cobrou, ele gastou centavos no componente. Então tem uma margem muito boa, o resto é tempo de trabalho dele. O que sobra, essa margem, é tempo de trabalho. E é super valorizado o tempo de trabalho de um climatrônico. Por quê? Porque é um trabalho raro, é um trabalho que exige mais um desenvolvimento de estudo, de desenvolvimento mental mesmo. Exige mais do cara, então esse cara é mais escasso e ele é mais caro, naturalmente. Tá ok? O componente é fácil de achar? Vamos lá, ó, são resistores JIP. Você pode achar que esse componente foi difícil dele encontrar. Resistor JIP é aquele resistor que atravessa a placa. E ele achou, e esses resistores eu todo achei no site nacional que vende eles, e eu já passei isso para meus alunos, mas aqui em Fortaleza a gente acha aqui nas eletrônicas aqui de Fortaleza. Então, dependendo da tua cidade, ele é aqui do interior do Ceará, eu acredito que ele deve ter comprado aqui em Fortaleza. Se não, o cara compra da internet e consegue achar facilmente no Brasil, tá? E sim, quando você fala de componentes eletrônicos, em reparos eletrônicos, os componentes, quando você acha no Brasil, já é uma maneira de você facilmente comprar e receber. O Mercado Livre hoje em dia entrega com uma semana, né? Tá bem rápido, bem fluido. Então não é mais aquele BO todo, aquele problema todo, não ter o componente. Então o componente, muitos dos defeitos dessa placa são troca de resistores. Esses resistores você encontra aqui no mercado nacional, tá? É bem tranquilo de achar
e comprar esses componentes. As ferramentas utilizadas, nesse caso a gente utilizou até um bastão de cola quente para botar silicone, né, para recuperar o verniz. A gente não utiliza o verniz mesmo, que é um verniz mais rígido, a gente usa silicone, bastão de cola quente, tá? Então a gente recupera, tem gente que usa lá o verniz, dá para usar, tem para vender, a gente não utiliza, a gente acha mais prático e protege do mesmo jeito. Utilizar um bastão, utilizar a cola quente, que é o silicone, né, da cola quente. Foi o que teve a mais do que usar ferro de solda, sugador, solda e o multímetro para identificar, fazer as medições. Tá? Então o multímetro, vocês vão ver, eu vou reforçar bastante isso daqui, vocês vão ver eu defendendo muito a ideia do multímetro. O multímetro é o fiel escudeiro, o multímetro é o cara que é o atacante, é o meio de campo, é o cara que é o teu parceiro de análise. Né? Sem o multímetro tu fica cego na placa eletrônica. Então com o multímetro tu vai trabalhando e vai, com o multímetro tu vai analisando os circuitos e tirando informações do sistema. Quando tu tira informações do sistema, tu aumenta a tua clareza em relação ao sistema. Com mais clareza em relação ao sistema, tu consegue ser mais assertivo no teu diagnóstico. Então sempre a gente trabalha com essas ferramentas. Não foge disso, olha que não foge disso. Então vai providenciando aí. Se você não tem multímetro, sugador, ferro de solda e solda. Estou adiantando aqui para ti já. Multímetro, sugador, ferro de solda e solda. A eletrônica de perímetro serve? Serve sim, desde que tenha duas ponteirinhas para você tirar informações do sistema. Tá? Lawane, mas tu só trocou 2 resistores, cara. Que absurdo é esse, tu cobrar R$400 no reparo? Vamos lá, eu falo isso porque eu escuto isso nas redes sociais. Tá? Eu vejo gente comentando esse tipo de coisa, então eu sempre trago essa entonação, essa pergunta. Por quê? Não é nada de exploração, pelo contrário. É um ganha-ganha para mim e para o cliente. Meu cliente ele paga menos. Meu cliente estava com uma placa onde, vamos dizer que meu cliente, eu considero meu cliente sendo técnico, tá? Então o técnico cliente meu trouxe a placa porque ele tentou reparar e não conseguiu. Então para ele esgotou as possibilidades para ele. E agora ele só pode dizer para o cliente dele comprar uma placa nova. Aí comprar uma placa nova para o cliente dele é gastar R$1.200. Entre gastar R$1.200 e gastar 400, o cliente dele vai preferir gastar quase um terço do valor. Entendeu? Então, é preferível para o cliente dele, naturalmente. Né? Então, ele oferece uma opção melhor para o cliente dele. Claro, ele bota o dele em cima, naturalmente. É o serviço dele de vir deixar, vir buscar. Mas era uma situação em que estava perdida para ele, porque ele tentou e não conseguiu. Ele tenta e não consegue, ele se vê limitado pelas possibilidades de conhecimento dele daquela placa. Aí traz pra gente, a gente vem com uma solução que vai ser melhor para ele, para o cliente dele. Mais barato para o cliente dele, ó, vamos lá. Se ele cobra R$1.200, R$1.000, vou botar R$1.000. R$1.000 da placa, ele consegue cobrar mais, sei lá, mais uns R$100 para trocar a placa. Vai ficar salgado para o cliente dele. R$1.100 para trocar uma placa. O cliente vai pensar em comprar outra máquina. É difícil o cliente aprovar. Alguns aprovam, outros ficam mais receosos em aprovar esse tipo de orçamento. Já se tu tem um reparo a R$400, tu bota R$600 no reparo, o cliente aprova. O cara ganha R$200 de margem. Entendeu? Pelo serviço dele. Então essa dinâmica é um ganha-ganha. É melhor para o cliente e é melhor para o técnico. Então a gente vem com a solução que é melhor para ele. Uma solução que é mais barata para o cliente dele. Então tudo isso auxilia, tudo isso ajuda no resultado. Então essa questão de exploração, você vê do componente, pode até enxergar como exploração. Mas de novo, a gente não vende componente. A gente vende solução de problema. A gente não vende componente eletrônico, a gente vende solução de problema. Tá ok? Então, a venda da solução foi feita e foi cobrado esse valor de acordo. Foi cobrado esse valor e é o valor mais barato que o cliente consegue pagar nessa situação. Tá? A não ser que o cliente de eletrônica ele vá só comprar lá o componente. Aí outros 500. Foi o que ele tentou fazer e não conseguiu por falta de conhecimento. Certo? Como seria o jeito errado de tentar reparar essa placa? Foi o que ele fez. Ele talvez deve ter visto algum vídeo meu, do R7 lá, e tentou trocar os resistores que a gente orienta a trocar na aula no YouTube, gratuita. Certo? Só que depois daquela aula do YouTube, até aquela aula do YouTube era o que eu sabia sobre o R7. Depois daquela aula do YouTube a gente conseguiu rastrear alguns outros pontos mais relevantes sobre o R7. Tá? Então a gente conseguiu rastrear mais alguns pontos e essas aulas novas
ficaram exclusivas para os alunos, e ele tentou fazer o que talvez o que tinha visto lá, ou visto com alguém, né? Não sei se ele assistiu minha aula ou não, mas aplicou o que estava lá e não deu certo. Então, ele foi só numa repetibilidade. De novo, eu não acredito em diquinha pronta. Ajuda, mas ela não ajuda em todos os casos. Eu gosto de formar profissionais que trabalham em todos os casos, de acordo com todas as situações, tá? Independente da situação, na verdade. O cara atua, o cara trabalha, o cara consegue analisar, certo? Então, ele trocou esses resistores, não deu jeito. Foi tentar tirar a placa do case, quebrou o sensor. Então ele colocou, além de não ter reparado o defeito, só ter repetido uma tentativa de reparo e não deu certo, ele botou um defeito a mais na máquina do cliente. Então isso é a maneira completamente errada. Se não tivesse a Lautec para salvar ele nessa situação, ele teria que condenar a máquina do cliente por um defeito que ele colocou e não soube resolver. Faz sentido? Então, essa é a maneira errada de você tentar reparar esse equipamento. É tentar buscar uma diquinha pronta e tentar repetir o que alguém já fez. Sem fazer uma medição, sem fazer uma comparação, sem fazer uma análise do sistema, sem fazer análise do código de erro. Esse foi o jeito errado que o cara fez, né? Esse foi o caminho errado que o cara seguiu. E tinha tudo para dar 100% errado se a gente não aparece. E o que a gente fez... Fala, Ernesto, tudo bom? Boa tarde, cara. O que a gente fez foi propor recuperar o que ele fez, mas se a gente tivesse pegado do zero, a gente teria analisado, trocado apenas os dois resistores, que eram de fato os dois resistores que estavam alterados, tá? Então a gente não teria tirado a placa do case, não teria mexido em vários circuitos da placa, tirado verniz de várias partes da placa, a gente não teria mexido nisso. Mas como ele botou o defeito, então a melhor maneira de ter sido reparada essa placa seria pegar ela do zero lá e analisar os pontos de medição e verificar esses dois resistores alterados. Tirava só os dois resistores, sem tirar a placa do case, trocaria os dois resistores no local, trocaria lá mesmo e a máquina voltaria a funcionar. Porque o outro defeito que a gente retirou foi um defeito colocado e a gente teve que retirar a placa do case. Então eu não só mexeria menos na placa do cliente, como eu diminuiria as 2 horas que foi o reparo por algo em menos de 30 minutos, provavelmente, tá? Então, da maneira correta, quando você trabalha embasado com fundamentos, quando você estuda o código de erro, aqui entre nós, galera, tipo, o climatrônico, quando tá na bancada, a gente passa mais tempo pensando no defeito do que atuando, do que botando a mão na massa. A gente passa mais tempo tirando informação do sistema e pensando no defeito, analisando, do que indo lá e trocando. A gente analisa, testa bem direitinho para ir em cima, para diminuir as chances de erro no teste ali, na troca, na análise, certo? E então a gente faz isso, né? A gente tende a passar mais tempo analisando. Foi o que aconteceu aqui. Por que demorou 2 horas? Porque o Mário foi analisar circuito de sensores, analisou todos os circuitos de sensores, todos os sensores, até chegar no último sensor, que foi o último que ele identificou que estava com problema, o último que ele analisou. Foi o que ele identificou que estava com problema. Então, demora mais porque você passa mais tempo analisando. Então, a maneira correta de ter reparado essa placa seria o cara não ter mexido, né? Não ter colocado defeito, viria para cá, a gente analisaria os pontos que a gente já conhece dessa placa, identificaria o resistor alterado, trocaria esse resistor e, ao trocar esse resistor, tendencialmente conseguiria resolver, provavelmente conseguiria resolver 100% desse defeito, porque foi o defeito que a gente encontrou, fora o outro defeito que foi colocado. Uma dica que eu posso te dar é tu assistir a minha aula do R7 no YouTube, tá? Vai te dar uma noção dessa placa, vai te dar um overview dessa placa, algumas dicas de manuseio dessa placa, que eu estou falando aqui hoje, que é a placa da Eletrolux barril. Procura o R7 no YouTube, vai achar minha aula, assiste minha aula que eu explico em detalhes sobre o que aconteceu sobre essa aula, tá? Então, passo a passo para tu poder conhecer um pouco mais sobre essa placa e não se assustar quando pegar ela aí. E quanto eu gastei? Foi gasto 2 resistores, menos de R$1, tá? E o outro sensor foi recuperado. Então não gastei nada. O resto foi tempo, 2 horas técnicas, meu técnico da bancada, e foi cobrado R$400 do reparo dessa placa, certo? Foi faturado R$400, em 2 horas foi executado, beleza? Cobrei 400, gastei menos de R$1 e o tempo do técnico, cobrei 400 e o cliente ficou extremamente satisfeito, porque ele estava desesperado, porque ele tentou reparar e não conseguiu.
Esse cara, tomara que não tenha destruído a placa. Então esse alívio do técnico de dizer, caraca, ainda bem que deu certo. Isso não tem preço. Essa satisfação do cara, além de sem falar em cascata o cliente dele tem a máquina dele rodando, né, por um orçamento mais barato, que ele pode ancorar o orçamento dele no valor da placa nova. Ó, a tua placa nova é 1.200. Ou melhor, a tua máquina nova. Os caras ancoraram a máquina nova, a tua placa não tem para vender. Ou a tua máquina eu vou ter que trocar. Aí vai ancorar na máquina nova. Aí na máquina nova, tu ancorando na máquina nova, tu vai ter uma possibilidade maior. Depende da situação, depende da negociação e tal, certo? Então o cliente ficou extremamente satisfeito porque o cara tinha mexido e tinha dado merda. Tinha mexido e dado ruim e ele não ia conseguir reparar. E aí a gente foi lá e conseguiu reparar e botou a máquina do cara para rodar, recuperando os sistemas. E aí a placa foi reparada e o cliente ficou extremamente satisfeito. Beleza? Então foi gasto algo em torno de R$1 do componente, 2 horas técnicas, porque tinha um defeito colocado, é uma máquina que dá mais trabalho para trabalhar mesmo, e foi cobrado R$400 esse reparo. E foi esse destrinchar desse defeito, dessa análise, tá ok? Então é isso, tá? Espero ter sido claro para vocês. Talvez essa aula vire aula técnica lá na quarta-feira. Talvez eu faça uma aula técnica dela, bem interessante, tá? Falar um pouco desse defeito. E lá eu mostro mais a parte técnica da coisa, a lógica mais técnica. Falei um pouco por cima aqui, né, mas a ideia do bastidor agora nessa nova temporada é mostrar essa visão mais administrativa da coisa. Pô, demorou quanto tempo, cobramos quanto, gastamos quanto, se inserirem as possibilidades financeiras desse mercado, tá? Essa é a dinâmica de reparo eletrônico. Tá ok? Então é isso. Valeu demais. Quem tá me vendo no YouTube, não esquece de me seguir no Instagram para ver mais bastidores como esse, ver mais dia a dia da bancada, tá? Então, até a próxima Bastidor Climatônio. Fique com Deus. Um abraço. Fui!